Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa quarta catequese. E nessa catequese vamos falar sobre os anjos, a catequese sobre os anjos. A nossa metodologia de perguntas e respostas, como aquela catequese antiga, não é? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumine. Amém. Santos anjos arcanjos, rogai por nós. Então a primeira pergunta é: quem são os anjos? E vejam como era a resposta do catecismo antigo. Os anjos são puros espíritos que Deus criou para a sua glória e seu serviço. Então, os anjos são criaturas de Deus que têm, veja, duas missões: para louvar, adorar e glorificar o santo nome de Deus. E a segunda é para servi-lo. Por isso que anjo quer dizer mensageiro. Sendo o Espírito puríssimo, quando ele é enviado, ele se personifica em matéria humana. Não se personifica em animal, não se personifica em vegetal, nem mineral, certo? Mas no ser humano, tem imagem de humano. No credo, professamos que Deus é criador do céu e da terra. Criou Deus somente as coisas visíveis deste mundo? Não. Criou também seres invisíveis que não podemos ver, mas que existem realmente. Por exemplo, o ar é invisível, contudo existe, e nós sentimos porque respiramos. Deus criou o mundo material e também o mundo espiritual povoado de seres sem corpo, que nós chamamos anjos. Os anjos são puros espíritos. E aí a gente vai repetindo o conceito para fixar, não é? Bem, a aprendizagem, tá certo? O catecismo nos diz que os puros espíritos são seres inteligentes sem corpo. Eis o motivo pelo qual não podemos vê-los. Não tem corpo. Os anjos são superiores a nós e assemelham-se a Deus, que é puríssimo espírito. Nós vimos lá o conceito. Quem é Deus? Deus é espírito puríssimo e perfeitíssimo. Se pudéssemos ver um anjo, veríamos uma beleza, um esplendor, uma maravilha superior a todas as maravilhas da terra. São obras e criaturas invisíveis, não é? Puríssimas, perfeitíssimas e belíssimas, na ordem da criação de Deus. Os puros espíritos são inteligentíssimos e com dificuldade que nós aprendemos, portanto, é com dificuldade que nós aprendemos as línguas, o catecismo, as ciências. Eles, ao contrário, possuem inteligência mais elevada, 1000 anos-luz, se quisermos entender assim. Temos certeza de que existem os puros espíritos? Sim, pois é uma verdade de fé. Se Deus não o tivesse revelado, nós não o saberíamos, porque não podíamos ver os espíritos. Mas, desde que Deus o disse, não podemos duvidar da sua existência, basta ler a história sagrada.
encontraremos vários episódios nos quais intervêm e operam puros espíritos, espíritos bons, chamados anjos, e espíritos maus, chamados demônios. Lembremos de alguns desses fatos. Se nós pegarmos as Sagradas Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, está toda cortada pela intervenção dos anjos, mensageiros de Deus. Alexandre Severino Paiva está dizendo: já vi graças a Deus. E eu creio. Perseveram no bem todos os anjos? Olha a pergunta do catecismo. Não. Alguns anjos perseveraram no bem e outros se revoltaram contra Deus e por isso foram precipitados no inferno. Não é? Lúcifer, a grande batalha de Lúcifer contra Deus nos céus. E começa aí toda a história dos anjos maus. Quantos são os puros espíritos? Você sabia disso? Através dessa pergunta, são um número incalculável, muito superior aos dos homens. Atenção para essa afirmação. O número dos anjos são incalculáveis, superior ao número dos homens. Então, o mundo invisível, não é superior, incomparavelmente ao mundo visível, ao nosso mundo, viu? Com todo o universo, com todo o cosmos, com todas as galáxias, com toda a constelação, com todos os planetas. Vamos avante. Estão todos no paraíso? Olha a pergunta. Não. Sendo o paraíso o prêmio dos justos, eles também deviam merecê-lo. Olha a doutrina dos anjos. Os anjos devem merecer também esse paraíso, se não permanecerem na justiça. Por isso, aqueles que lutaram contra Deus foram injustos, infiéis, ganharam como prêmio o inferno. Houve grande batalha no céu, os anjos bons, tendo por chefe o arcanjo São Miguel, e arcanjo quer dizer máximo, tá certo? Combateram contra Lúcifer e os anjos maus. Estes foram precipitados no inferno, criado por Deus propositadamente para castigá-los, e foram transformados em demônios. Logo, podemos tirar uma conclusão, e não precipitada, né? Todas as pessoas, vejam, as criaturas invisíveis, chamadas anjos, espíritos puros, se rebelaram contra Deus e se tornaram demônios. Nós, criaturas visíveis, imperfeitas, se nos rebelarmos contra Deus, também nos tornamos demônios. Atenção, todas as criaturas, visíveis e invisíveis, que se rebelam contra Deus, se tornam demônios. E não sabem que os são. Os anjos bons, como prêmio de sua fidelidade, tiveram o gozo do paraíso, se manteram justos. Em que estado se encontram agora os demônios? Em um estado muito infeliz. Não podem mais ver a Deus. O grande sofrimento, o sofrimento eterno, porque não podem mais ver a Deus. Antes estavam na glória de Deus, não é? Vendo face a face. Sofre continuamente os castigos divinos. São obstinados no mal. Então, são castigos eternos. Se estão castigos divinos, são castigos eternos, porque eles estão, não é, de fato, no lugar eterno. Mesmo que seja o inferno, mas é eterno. Tá certo? O céu é eterno, o inferno é eterno.
Odeiam a Deus como seu maior inimigo e como nada podem fazer contra ele, desabafam-se contra nós que somos criados à imagem de Deus e pelo batismo somos seus filhos adotivos. Veja, o ódio que os demônios têm de Deus e não podem fazer nada contra Deus, eles desabafam em nós. Veja, minimizando, não é a mesma coisa quando os pais brigam e a mãe muitas vezes não pode fazer nada contra o pai, desabafa nos filhos. O pai não pode fazer nada contra a mãe, desabafa nos filhos. Sempre o menor, porque os demônios são mais inteligentes e mais fortes do que nós. E por que eles desabafam? Porque nós somos filhos adotivos e temos a imagem e semelhança de Deus. De que modo os demônios demonstram sua raiva contra o homem? Tentando ao mal, impelindo a cometer o pecado. Veja só. Então, não é? A ação ordinária do demônio é o pecado. O pecado é o grande mal que nos afasta de Deus. Embora tenha perdido o seu esplendor, o demônio não perdeu sua inteligência e poder. Veja, sua força. Ele sabe que o pecado é tão somente o que desagrada a Deus e merece o castigo. Eis porque tenta as almas a cometê-lo. Desse modo, procura tirá-las de Deus e arrastá-las consigo para o inferno. O inferno já é o diabo. A sua luta, que não se cansa, não dorme nem cochila, veja, é nos levar também para este lugar de castigo. Sim. De que modo o diabo nos tenta? Olha a pergunta. De que modo o diabo nos tenta? Ele conhece a fraqueza de cada um e por isso nos tenta naquilo que mais facilmente nos faz cair em pecado. Então, a nossa fraqueza é a força do diabo. Ele vai teclando, não é? Como um acorde até encontrar a nota, ou seja, a nossa fraqueza. E não foi ele que tentou e fez cair em pecado Adão e Eva no paraíso terrestre? Não. Foi ele que induziu Caim a matar Abel? Quem provou Jó de 1000 modos, causando-lhe tantos males? Não foi o demônio? E teve a ousadia de tentar até o próprio Cristo no deserto? Ouçam o fato do Evangelho. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto e depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, finalmente teve fome. O tentador, o demônio, aproximando-se, disse-lhe: se és o Filho de Deus, dize a essas pedras que se convertam em pães. Jesus respondeu: não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, quer dizer, Jerusalém, e tendo-o colocado sobre o pináculo do templo, lhe disse: se és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que Deus enviará os seus anjos para te protegerem. Levar-te-ão nas mãos, a fim de que não tropeces em alguma pedra. E Jesus disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o demônio o levou a um alto monte, mostrando-lhe todos os reinos do mundo, disse-lhe: tudo isso será teu, se prostrado me adorares. Jesus respondeu: retira-te, Satanás, pois está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Então o demônio o deixou e os anjos desceram para servi-lo, aliás,
Veja, Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 6. Essa é a passagem da tentação de Jesus no deserto. Jesus triunfava, assim, das 3 grandes tentações que muitas vezes fazem cair tantas almas em pecado. A tentação da gula, transforma essas pedras em pães. A tentação da soberba, não é? Pula-te daqui, veja que os anjos vêm, e a tentação da avareza, darei tudo isso. As 3 tentações que nós estamos mergulhados, e ainda hoje o diabo leva muitas almas para o inferno. As tentações não são pecados, porque é o segui-las. Pecado é seguir as tentações, não é? Eu sou tentado, mas se eu resistir, eu não peco, tá certo? Como diz o apóstolo Pedro, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Deus permite que o diabo nos tente para provar a nossa fidelidade e ao mesmo tempo nos dá a graça para resistir às tentações. O demônio é como um cão amarrado, late a valer, mas morde só a quem se lhe aproxima. Quem é preguiçoso, quem não reza e não foge às más companhias, facilmente cai na tentação. Vigiai e orai, disse Jesus, para não cairdes em tentação. Mateus capítulo 14, versículo 38. Antes da vinda de Jesus, o reino do demônio era bem mais extenso. Havia muitos endemoniados, isto é, pessoas possessas do demônio e que não eram mais donas de si. Isso antes, não é? O reino de Lúcifer era muito mais extenso e denso e poderoso. O reino de Cristo aniquilou o reino de Satanás. Contudo, são muitas as almas que ainda gemem sob a sua escravidão, quando rezam Pai Nosso e dizem: venha a nós o vosso reino, acrescentem mentalmente e seja arrasado para sempre o demônio ou o domínio de Satanás. Venha a nós o vosso reino e seja arrasado para sempre o domínio de Satanás. Venha a nós o vosso reino e seja, não é, arrasado para sempre o domínio de Satanás. Podemos fazer essa jaculatória, esta oração. Qual é a ocupação dos anjos bons? Vimos os anjos maus, agora os anjos bons, tá certo? A ocupação dos anjos bons é adorar a Deus e executar suas ordens, né? As 2 funções dos anjos: louvar a Deus em adoração e servi-lo. A palavra anjo significa enviado, mensageiro, ou também embaixador de Deus. É bonito, né? Palavra anjo, embaixador de Deus. Os anjos são felizes, contemplam a Deus, o adoram e glorificam continuamente. São ministros invisíveis de Deus. São chamados invisíveis porque, embora executem continuamente suas ordens junto aos homens, nós não o vemos. São espíritos puríssimos. Desenhamos os anjos como graciosos jovens e como fortes guerreiros, porque assim apareceram aos homens, e os representamos com asas para indicar a agilidade com que cumpre as ordens do Senhor. Aqui é um pouquinho a iconografia, não é, com que ele é representado materialmente para nós. Já lhes disse que o número dos anjos é incalculável. Estão divididos em 9 coros ou grupos. Vamos ver agora
os 9 coros ou grupos dos anjos, né? Se quiser anotar aí, não é? Vamos ver em ordem. Anjos, o primeiro grupo, o segundo, arcanjos, o terceiro, tronos, o quarto, dominações, o quinto, potestades, o sexto, principados, o sétimo, virtudes, o oitavo, querubins e o nono, serafins. Tá certo? Quem quiser escrever aí nos comentários para ficar, vou repetir mais uma vez. O primeiro grupo, anjos. O segundo grupo, arcanjos. O terceiro grupo, tronos. O quarto grupo, dominações. O quinto grupo, né, potestades. O sexto grupo, principados. O sétimo grupo, virtudes. O oitavo grupo, querubins. E o nono grupo, serafins. Esta é em ordem hierárquica, tá certo? Cada coro tem o seu nome, mas todos são anjos e ministros de Deus. Eles formam a corte celeste do reino do céu. Confiou Deus a seus anjos a missão de valer sobre nós? Sim, Deus confiou a muitos dos seus anjos a missão de valer sobre os homens e deu a cada um de nós um anjo tutelar que se chama anjo da guarda. E na própria oração, né? Veja, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se assim me confiou a piedade divina, que deu a missão, a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. E nós terminamos com amém. Assim seja, é verdade, eu creio. Tá certo? Alguns anjos são enviados por Deus para cumprir missões especiais. Presidir ao governo do mundo, das nações, das famílias. Não é? De modo, veja, cada país tem um anjo. Não somente o anjo de Portugal, mas cada país tem um anjo. Cada cidade tem um anjo. Cada estado tem um anjo. Cada família tem um anjo. Tá certo? Vamos avante. Outros, enfim, têm o dever de guardar os homens. Cada homem tem o seu próprio anjo da guarda, assim chamado porque ele deve defender-nos do mal e estimular-nos ao bem, certo? Frequentemente nos esquecemos de que temos ao nosso lado um príncipe do paraíso. Quanto deveríamos ser gratos ao Senhor e como deveríamos confiar mais no nosso anjo da guarda e conversar mais com ele, rezar mais para ele. Quem sabe dizer-me o que faz o anjo da guarda junto de nós? Não é? Os anjos iluminam a nossa mente para conhecermos as coisas de Deus. Olha a função do anjo. Não é? Sempre me rege, me guarda, me ilumina. Na oração do anjo do Senhor já tem as suas funções e as suas ações. Ele ilumina para conhecermos as coisas de Deus. Inspira-nos o bem, faz-nos conhecer o que Deus quer de nós, a vontade de Deus. Quantos bons conselhos deu o arcanjo Rafael a Tobias. Além disso, o anjo nos guarda, nos rege e nos governa, nos defende dos perigos da alma e do corpo. Quantas vezes o anjo defende da morte as crianças, veja, inconscientes. Com certeza, vocês já viram aquele quadro que representa um anjo defendendo de uma serpente 2 meninos que estão colhendo flores. Aquela serpente simboliza o pecado. Quantas vezes nós nos pomos em perigo de pecar? O anjo, então, nos aconselha a afastar-nos
e quase nos detém. Oh, se o ouvíssemos sempre, não é? Nos protegeria do pecado, das provações e das tribulações. Lembram-se da visão de Jacó, quando fugiu de seu irmão Esaú? Viu uma escada que da terra tocava o céu, e os anjos subiam e desciam por ela. É uma cena que se repete continuamente. Os anjos sobem a Deus levando as nossas orações e descem trazendo as graças. É extraordinário, né? A ação do anjo na nossa vida. É preciso que nós façamos, depois dessas descobertas, o nosso anjo da guarda contente, não é? Quando nós rezamos, quando nós também não participamos de locais, de lugares que eles não podem participar. Atenção aqui, viu? Eu já disse isso uma vez, vou repetir, não é? Se os nossos anjos são espíritos puríssimos, perfeitíssimos e são santos, alguns lugares que nós entramos, que são mundanos, profanos e pecaminosos, o nosso anjo da guarda não entra conosco, então ficamos totalmente desprotegidos. Não ilumina a nossa razão, ficamos com a consciência embotada, com a consciência, né? Apenas puramente a minha razão, a consciência natural, igual a todos. Não o desgostemos com o nosso pecado. Cada um de vocês faça de modo que depois da morte, o primeiro encontro visível com seu anjo seja o encontro de dois amigos que sempre se amaram, né? E aqui nós temos muitos santos que falavam, São Padre Pio que falava com seu santo, dava até missão aos anjos, né? Temos São João Maria Vianney, o patrono dos sacerdotes, também que falava, Santa Gema Galgani, né? Que conversava continuamente com ele. Temos muitas histórias extraordinárias com os anjos da guarda. E muitas pessoas, muitos videntes cristãos que conversam ainda com o anjo da guarda. Veja, a Alexandra Severino Paiva disse que já viu o seu anjo da guarda. É verdade. É preciso estabelecer uma amizade pela fé, uma intimidade espiritual. Então, quando nós pecamos, o anjo se afasta de nós. Por quê? Porque ele nos ama, tá certo? Mas ele ama mais a Deus do que a nós. Então, ele fica por obediência. Quando nós somos rebeldes, desobedientes, infiéis e impuros e pecaminosos, ele se afasta um pouco, mas permanece, porque ele é obediente a Deus, fiel a Deus. Vamos para a história sagrada, os anjos. Os anjos são puros espíritos, isto é, seres inteligentes sem corpo. Já vimos este conceito. Criados por Deus para que o amassem. No começo eram todos puros, sumamente felizes e livres de fazerem o bem e o mal. Nem todos permaneceram fiéis a Deus. Alguns, chefiados por Lúcifer, se revoltaram contra Deus e foram expulsos do céu. São os anjos maus, que nós chamamos de demônios. Demônios são anjos maus, tá certo? Os anjos maus ou demônios querem levar-nos contra o inferno, ou para o inferno, aliás, e por isso nos induzem ao pecado. Os anjos bons, pelo contrário, louvam a Deus, e muitos deles são enviados à terra para proteger os homens. Chamam-se anjos da guarda, que cada um de nós temos esse anjo da guarda. Tá certo? E agora eu vou baixar esta live, porque só tem
a aula sobre a catequese sobre os anjos. E ao voltar, eu volto com a catequese sobre a igreja. A pergunta sobre a igreja. O que é igreja? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Voltarei daqui a pouquinho.